Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados, 10h30, com reprise aos domingos, também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, reajuste emergencial de servidores e ACTs dos trabalhadores públicos. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ricardo. Olá, participante desse importantíssimo programa. E, assim, para nós é uma satisfação estar dialogando mais uma vez por esse canal, por essa ferramenta que o nosso sindicato tem. Estamos aqui, Ricardo, à disposição para dialogar sobre esses temas que são importantíssimos para o conjunto do funcionalismo público, bem como para os trabalhadores e trabalhadoras da EBSER e da CONAB, das empresas públicas. Obrigado, Sérgio. Sérgio, após anos sendo massacrados pelos governos de plantão, finalmente os servidores e trabalhadores públicos voltaram a ter assento em mesas de negociação com o governo federal. Como está esse processo? O que a Condicef já conseguiu para os servidores? Ricardo, essa é uma pergunta muito importante, não menosprezando as demais que virão, porque logo após aí praticamente quase 7 anos na escuridão, depois aí do governo Temer e do governo Bolsonaro, para nossa satisfação foram retomados os processos de diálogos e os processos de negociações. E já foi fruto desse processo de negociação que nós conseguimos fechar o acordo assim, emergencial da nossa campanha dos 9% sobre a remuneração do funcionalismo e uma melhora, mesmo pequena, na questão do auxílio alimentação. Isso culminou com um acordo fechado em menos de 90 dias, depois do diálogo, e a nossa expectativa agora, Ricardo, já que isso foi superado essa primeira etapa, é que a gente retome agora o processo da Mesa Nacional Permanente de Negociação e o governo reinstale as mesas setoriais, que são as mesas que vão discutir os temas específicos das nossas bases, estão qualificando as nossas pautas, e a nossa expectativa é que já agora, em julho, a gente retome as negociações específicas e, com relação às empresas públicas, nós já fechamos o acordo da CONAB, celebramos já estamos organizando as assembleias por local de trabalho. Dia 1º de julho teremos uma plenária nacional para organizar a pauta da CONAB e da EBSER. A nossa expectativa é que na próxima segunda-feira a gente também feche o acordo coletivo da EBSER com a proposta que foi apresentada pela empresa e a gente já retome uma série de situações que estão represadas, alguns grupos de trabalho e começar a organizar de fato a demanda para a próxima campanha salarial dos trabalhadores da EBSER. Então, nós estamos num outro cenário, numa outra realidade, onde está tendo debate, está tendo diálogo, e a nossa expectativa é que a gente, na campanha salarial que estamos começando a construir, a gente consiga iniciar, a resgatar todo esse tempo perdido que tivemos aí de 2016 até o final do ano passado. Isso para nós é assim, muito importante, porque o trabalhador vinha colocado nesse último período na geladeira. Fomos maltratados, fomos massacrados, falaram que tinham colocado uma granada no bolso do servidor, falaram uma série de bobagens, e agora eu acho que o tempo, o momento é de reconstrução dos direitos, reconstrução dos serviços públicos, reconstrução do diálogo, o que evidentemente nós estamos voltando a ter para a nossa felicidade. Agora, Sérgio, eu acho que é importante também a gente destacar, né, a importância dos sindicatos para que a gente tenha tido esse resultado, né? Os sindicatos e a confederação. Olha, Ricardo, o governo passado, o deletério que, graças a Deus, o povo brasileiro teve a sapiência de dar cartão vermelho para ele investiu com muita força no sentido de destruir as organizações dos trabalhadores. Primeiro tentou tirar os recursos financeiros que são dos filiados aos sindicatos. Tentou tirar que o filiado pudesse contribuir para seu sindicato,
para que o sindicato possa estar fazendo suas campanhas, a defesa do trabalhador, a defesa dos direitos. Não conseguiu, nós conseguimos derrotá-lo. Segundo, ele andou tentando desmontar as estruturas organizacionais dos trabalhadores. Durante todo o período de 2016 até dezembro do ano passado, 2022, nós não tivemos 1 milímetro de diálogo com esses dois governos que passaram, que viraram as costas para a classe trabalhadora. E isso foi assim, um desânimo, a autoestima do funcionalismo foi lá para baixo, porque tudo isso foi feito com um propósito, de tentar fazer com que os trabalhadores desacreditassem nas suas organizações, nas suas representações. Nós sobrevivemos, enfrentamos todos eles, enfrentamos a questão da maldição de querer dizer que a vacina não servia, na questão da pandemia, derrotamos ele na questão da tentativa de destruir o Estado com aquela maldita PEC 32 que diziam que era de uma reforma administrativa e sobrevivemos. Agora a nossa missão é, junto com o conjunto do funcionalismo, remontar toda essa estrutura que eles destruíram. E é por isso que é importante e fundamental que o trabalhador, que o servidor, quer seja efetivo, quer seja da 8.112, quer seja das empresas públicas, acredite nas suas organizações. São as únicas que estão, assim, vigilantes dia, noite e madrugada para defender a classe trabalhadora. E isso está demonstrado agora com o retorno do processo de negociação encabeçado pelas centrais sindicais, nesse caso a nossa CUT, pelas confederações, a Condicef e os nossos sindicatos. Então, exemplo melhor do que esse não precisa para que os trabalhadores voltem, quem ainda tem dúvida, a acreditar que somente pela organização dos trabalhadores, através dos seus sindicatos, a gente pode ter êxito e ter conquistas. Sérgio, ainda tratando sobre isso, eles colocaram também, o governo Bolsonaro colocou a possibilidade de, através do aplicativo, tirar a consignação, o servidor tirar a sua consignação. E nos bancos, quando o servidor vai pedir algum empréstimo, eles costumam dizer que precisa tirar essa consignação para que ele possa ter acesso ao empréstimo. Como é que está essa situação? Olha, Ricardo, isso é muito importante. Esse é um dos temas que nós temos como prioridade reverter e o governo, através do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, já assumiram o compromisso com a Condicef que vão mudar essa normativa, mudar esta regra e voltar ao que existia antigamente. O trabalhador, para se filiar ao seu sindicato, ele vai no sindicato, preenche uma ficha, autoriza o desconto do percentual de acordo com cada sindicato e o sindicato desconta direto na folha do trabalhador com a sua autorização, com a sua anuência. Hoje, eles mudaram a regra justamente dentro desse processo de tentar destruir as organizações dos trabalhadores. Qualquer trabalhador pode ir lá no sistema, no Solgov, e faz a desconsignação, tira a receita, a sua contribuição para o sindicato. Então, esse é um dos compromissos que o governo assumiu conosco e na retomada das negociações, a gente vai exigir que o governo cumpra essa meta que assumiu conosco para que o trabalhador que quer se filiar, procura o sindicato, se filia e quando quiser, por qualquer ocasião, se desfiliar, é pelo sindicato também, não pelo sistema. Porque tudo isso foi feito com o propósito de tentar desmobilizar, de tentar desmontar os sindicatos, tirando a sua receita. E para isso, para justamente alimentar as financeiras através de empréstimos consignados, porque ele vai lá, não tem uma margem, o trabalhador, por uma situação ou outra, vai lá na financeira, a financeira, mas você pode chegar aqui desconseguindo o sindicato e aumenta essa margem aqui, você pode tirar empréstimo. E é isso que está acontecendo. Então, nós vamos mudar isso, estamos dialogando com o governo com relação a essa situação da questão do índice dos servidores, que a sua margem caiu bastante,
por conta de um projeto que eles implementaram sem diálogo com as representações dos trabalhadores, e nós vamos colocar isso também como um dos pontos principais para que a gente discuta na mesa de negociação e retome uma normalidade nessa questão das consignações e do sistema da forma como está, para que a gente possa mudar e as coisas possam acontecer de forma mais tranquila e mais transparente. Sérgio, vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, após muita luta e pressão dos sindicatos e da Condicef aos parlamentares, a extinção da FUNASA foi revertida. Como está o processo de recriação do órgão? Olha, Ricardo, foi uma luta a cada dia. Esses últimos 150 dias, após a edição da medida provisória 1156, a Condicef e nossos sindicatos não medimos esforços para fazer esse diálogo tanto internamente com o governo quanto dentro do parlamento, já que a medida provisória no Brasil tem força de lei. E pela medida provisória, a FUNASA já estava extinta. Todo o desmontem do órgão, através da destruição, passando os recursos para o Ministério da Cidade, passando a força de trabalho, as suas atribuições, mas a nossa força e a nossa organização demonstrou que é através da organização dos trabalhadores que a gente pode ter êxito e ser vitorioso. E foi essa mesma mobilização que fizemos com que o Congresso deixasse a medida provisória caducar e uma emenda que tinha sido feita em uma outra medida provisória, que era a 1154, que dava a reestruturação dos ministérios, também foi retirada, e para isso a nossa FUNASA voltou a permanecer como antes da medida provisória. O que estamos fazendo agora? Agora nós estamos trabalhando em um projeto que retome as atribuições da FUNASA e dessa forma fortalecida, reestruturada, com atribuições bem definidas, atuando nos municípios até 50 mil habitantes, na área ambiental, na área de saneamento básico nesse município, e atuando com muita pujança pela importância que tem a Fundação Nacional de Saúde nesses municípios mais carentes do nosso Brasil, que é o que mais temos. Mais de 60% dos municípios brasileiros precisam das atribuições e do apoio da FUNASA. Por isso que a gente acha que foi uma vitória importantíssima, mas essa foi uma etapa superada e temos outras ainda a superar, porque foi tudo desmontado. Agora vai ser uma nova batalha. Nós criamos uma comissão, estamos atuando para que retomemos todas as atribuições da FUNASA e dessa forma bem fortalecida depois dessa terceira vitória. Que, pasme, Ricardo, é a terceira tentativa que fazem para extinguir a FUNASA, e a organização dos trabalhadores, com a sua resistência, com a sua capacidade de mobilização, conseguimos evitar que esse mal acontecesse para o bem desses mais de 60 municípios que precisam do apoio, do subsídio e da FUNASA nesses municípios que hoje em dia estão elogiando o nosso trabalho que fizemos para poder reverter esse cenário negativo. Agora, Sérgio, com a medida provisória, foram colocadas em prática várias portarias, né, com distribuição dos servidores, com realocação. Como é que ficou isso agora? Quando ela caducou, como é que ficou? Como é que está a situação desses servidores que foram transferidos? Eles já voltaram, já retornaram às suas funções anteriores? Até o momento não, Ricardo. O governo, tivemos uma reunião na semana passada, lá no Ministério da Gestão e Inovação, que é quem está dando as coordenadas sobre todo esse cenário, e eles estão fazendo um ato, acho que vai ser uma portaria, instituindo uma comissão institucional para trabalhar o retorno do modelo da FUNASA. E para que isso aconteça é preciso ter muito debate, porque é fato, é verdade o que você afirma. Eles pegaram todos os recursos da FUNASA, transmitiram para o Ministério das Cidades, a força de trabalho fizeram a distribuição para o Ministério das Cidades, Ministério da Gestão, Ministério da Saúde, as atribuições do órgão também, e essa comissão irá trabalhar no sentido de retomar esse debate para a FUNASA e como fazer isso de uma forma, assim, responsável para que os trabalhadores não tenham prejuízo. Aliás,
Eles assumiram o compromisso conosco e a gente tem consultado, semanalmente nós fazemos debate com os servidores através da nossa rede virtual e consultamos para saber se estão tendo prejuízo. Não estão tendo, mas a nossa meta é que num tempo bem hábil a gente possa ter as atribuições da FUNASA de volta, os seus recursos e a questão de toda a sua força de trabalho que foi redistribuída aí de forma assodada antes de ter o desfecho final. Então, para nossa felicidade, o desfecho final foi satisfatório ao que a gente vinha pensando, agora é retomar para a normalidade da forma como o órgão funcionava e dessa forma mais fortalecido pela importância que tem a FUNASA para esses mais de 60% dos municípios brasileiros. Agora, tem previsão, Sérgio? Assim, a gente precisa ser bem prático, porque a reclamação dos servidores, né, é exatamente essa demora, essa coisa. E como você sabe, muitos deles já têm muitos anos de casa e estão realmente preocupados com isso. Tem um prazo para que isso se dê? Ô, Ricardo, o governo está com um problema no colo dele, porque não quis, no momento adequado, ouvir as nossas ponderações. Nós afirmamos para eles, olha, não façam as coisas antes da situação estar definida. Fizeram tudo isso de forma assodada, agora estão com um problema. Eles não deram um prazo para a gente. Claro, nós estamos cobrando diuturnamente que eles retomem toda essa situação. Aliás, falaram que esse instrumento desse grupo de trabalho estaria publicado no início dessa semana. Não foi. Na terça-feira, nós teremos uma reunião lá no Ministério da Gestão, vamos voltar a cobrar e, inclusive, solicitar que nós, as representações dos trabalhadores, também possamos fazer parte desse GT, desse grupo de trabalho, para estar apresentando as contribuições que foram já organizadas pelo conjunto dos trabalhadores no quesito da reestruturação, da força de trabalho, dos recursos, das atribuições do órgão, que isso para nós é fundamental para que a FUNASA não volte meramente a ser uma sigla e volte a ter a pujança que ela sempre teve na questão das suas atribuições. Sérgio, vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta para o nosso último bloco com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, os servidores e os serviços públicos foram duramente penalizados durante os últimos 7 anos por conta da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos. Agora, com a aprovação do novo arcabouço fiscal, mais uma vez o alvo é colocado nas costas dos servidores. O que fazer para reverter essa maldade? Olha, Ricardo, nós temos ralado muito para evitar que essa questão do PLC 93 ele seja mais uma penalidade ao conjunto do funcionalismo público e ao conjunto dos serviços públicos. É fato que nós comemoramos muito quando foi aprovada a PEC emergencial no final do ano passado, que garantiu recursos para o Bolsa Família, garantiu recursos para as políticas públicas, as políticas emergenciais sociais do povo mais carente do Brasil. E um requisito que consta lá na PEC emergencial é que até o mês de agosto deste ano, o atual governo teria que encaminhar um instrumento para o Congresso para substituir a Emenda Constitucional 95, a chamada teto do gasto, que penaliza o funcionalismo público e as políticas públicas e os serviços públicos. Isso foi super positivo. O que é desagradável é a forma como foi encaminhado esse projeto de lei para substituir a Emenda Constitucional 95, que penaliza, mais uma vez, o conjunto do funcionalismo. Compromete a questão de reajuste. A gente não fala mais nem em reajuste, né, Ricardo? Há quanto tempo a gente não fala em reajuste? A gente fala em recomposição da remuneração. Perfeito. Durante esses últimos 7 anos, o conjunto do funcionalismo ficou com sua remuneração estagnada, congelada. Algumas categorias chega próximo de 42%.
fica a sua remuneração aí somente o seu poder aquisitivo de compra com 58% do poder aquisitivo, 42% foram corroídos. E com o que nós chamamos o calabouço fiscal, ela compromete a gente de tentar ir buscar essas percas que tivemos anteriormente. Ela compromete a questão da recomposição da força de trabalho, os concursos públicos, o Fundeb. Nas negociações que estão acontecendo, ontem nós tivemos uma audiência pública no Senado, através do Paulo Paim, e ele informou que o relator já se comprometeu a retirar do texto a questão do Fundeb e a questão do Fundo Constitucional aqui do GDF, mas ainda não se comprometeu a tirar as travas e os gatilhos que tem lá com relação ao concurso público, com relação à recomposição salarial, com relação a reestruturações. Então nós estamos assim, agindo com muita força. Fizemos uma atividade ontem ao lado do Senado com as centrais sindicais, com as entidades do funcionalismo, e semana que vem nós vamos estar lá dentro do Senado, visitando senador por senador, que é preciso colocar o povo no orçamento, como muito bem dizia o Lula, e os empresários, o patronato, colocar para que pague os impostos. Trabalhadores não podem mais continuar sendo sacrificados. O ministro Fernando Haddad, no relançamento da mesa, disse que o governo Lula estava tirando a granada do bolso do funcionalismo que tinha sido colocada pelo Paulo Guedes. Mas com essa medida do arcabouço fiscal, a granada continua rondando os nossos bolsos. Então, assim, não é possível que o funcionalismo e os serviços públicos continue sendo utilizado como toalha, com o slogan de que tem que enxugar a máquina. Nós não podemos continuar sendo o bode expiatório e pagar essa fatura. Portanto, assim, Ricardo, nós estamos agindo com muita força, com muita organização, e semana que vem é decisivo para isso, porque vai para a votação no Senado, e o nosso empenho é que retirem os gatilhos que impedem a recomposição da remuneração, que impedem reestruturações, que impedem recomposição da força de trabalho. Aliás, para recompor essa força de trabalho hoje, através de concurso público, seriam necessários aí próximo de 200 mil novos servidores. E com essas travas que estão colocadas, dificilmente nós conseguiremos chegar a esse patamar que é o nosso objetivo. Portanto, é prejudicial ao funcionalismo esse arcabouço fiscal, e o nosso empenho é que a gente retire e que o processo de negociação diga como vamos reconstituir todas essas percas e todas essas maldades que foram feitas nesses últimos dois governos, tanto do Temer como do Bolsonaro. E Sérgio, agora me parece que pelo menos uma coisa também mudou para melhor. É que nesse novo arcabouço, ele deixa de ser... A questão do teto, ele deixa de ser constitucional, né? Uma emenda. Passa a poder ser modificado com projeto de lei, é isso? É verdade, não tem que ser, porque para ser uma emenda constitucional tem precisa que ser de um quórum alto, né? Exatamente, e através de uma lei complementar é menos, mas o problema são as amarras que eles colocam. O relator lá da Câmara colocou algumas amarras que, se o governo descumprir, tem penalidade. Então, isso já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, que foram esses instrumentos que eles usaram para afastar uma presidenta legítima como a Dilma. Inventaram tal pedalada que não existiu, que agora tanto o Tribunal de Contas como o Congresso disseram que não existiu, a Dilma foi inocentada e o mal já foi feito. Então é esses cuidados que a gente está tendo, mesmo com a vitória porque a emenda constitucional 95, Ricardo, ela iria até 2036. Pois é. Se isso permanecesse... seria o caos. Nós temos certeza que os serviços públicos chegariam lá com todas as suas portas fechadas, enferrujadas, bem como o direito dos trabalhadores. Isso foi uma vitória importante. Agora, para nós, é questão de honra a gente mudar a relação do que está lá no projeto que saiu da Câmara para o Senado, para que tire os gatilhos que estão voltados e apontados para a cabeça dos serviços públicos, dos servidores. Esse é o nosso empenho, e nós não vamos medir todos os esforços
na semana que vem, para que na votação a gente sensibilize os senadores e que devolva para a Câmara, tirando esses jabutis que foram colocados no projeto original, que já era um pouco complicado. Mas eles conseguiram piorar na Câmara e a nossa meta é que a gente possa tirar esses gatilhos, superar essa etapa, para que o processo de negociação para a nossa campanha de 2024 possa ter êxito e possa ter sucesso. Sérgio, nosso tempo está acabando, mas eu queria que tu deixasse ainda, falando sobre isso, né, uma mensagem para o nosso público que diz respeito ao seguinte: não adianta só a gente eleger o presidente, né? Nós precisamos ter controle sobre o Congresso. Isso está aprovado, né? Eu concordo plenamente com essa sua fala. Nós elegemos o governo, mas não conseguimos eleger uma boa bancada no Congresso que tem uma visão voltada para as políticas públicas, para o social, para a maioria da população carente que precisa imensamente das políticas públicas. Então é preciso o servidor estar atento, porque nada cai assim de graça no nosso colo. O que cai de graça no nosso colo é somente essas maldades que estão sendo... Ontem, lá no ato que fizemos lá ao lado do Senado, nós afirmamos assim com muita firmeza que o projeto que foi vitorioso nas urnas de outubro do ano passado não é esse que está sendo implementado. Por isso é preciso mobilização da sociedade, mobilização dos trabalhadores, para que o projeto que foi vitorioso possa ser efetivado. Porque o projeto que perdeu não pode continuar querendo executar o que vinha sendo feito até o final do ano passado. Então é preciso ficar atento a essas situações. Nós estamos atuando assim, com muita cautela, mas com muita atenção. E o próprio presidente Lula, no dia 18 de janeiro, quando convidou as centrais sindicais e as entidades do funcionalismo, disse: pressionem, porque nós somos um governo de frente ampla e aqui quem vai ter mais êxito é quem pressionar e quem for, assim, protagonista de fazer as proposições para que o Brasil volte a ser reconstruído e voltar a sorrir novamente. Então, é preciso ficar atento para que o Brasil volte a ter a pujança que teve até 2010 no governo Lula, até 2015 no governo Dilma. Obrigado, Sérgio. Queremos agradecer a presença aqui do nosso entrevistado e também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!